Se o seu Windows está comendo memória RAM à toa, travando do nada, você não sabe o porquê, fica comigo porque eu vou te mostrar 5 recursos que você precisa desativar agora para liberar uma quantidade absurda de RAM sem instalar nada. Mas antes, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, isso ajuda muito o canal. E se você quer ir além da otimização e aprender hack ético, pentest e Python do zero ao avançado, eu tenho 86% de desconto exclusivo para quem veio do YouTube. O link está na descrição. Aproveita enquanto o preço está assim, porque vai subir em breve. Para liberar uma quantidade massiva de memória RAM no Windows, o segredo não é usar programas otimizadores, que muitas vezes consomem muito recurso, mas sim desativar recursos nativos de telemetria, indexação desnecessário, efeitos visuais exagerados e serviços de segundo plano que rodam sem você precisar. Então, o primeiro passo, a gente vai desativar efeitos visuais, né? Foco em desempenho, né? Então, o Windows gasta muita RAM renderizando animações e sombras suaves na janela, né? Então aqui no menu inicial, clicar com o botão direito em cima dele, clicar aqui em executar, e aqui eu vou digitar sys dm.cpl, assim do jeito que tá, né? Vou clicar aqui no ícone de avançado e vou clicar aqui em configurações. Na opção aqui de desempenho, vou clicar aqui na configuração dele. E aqui você seleciona aqui nesse campo aqui, ó, ajustar para obter uma melhor aparência, tá? E aqui você marca aqui a opção aqui de mostrar miniaturas em vez de ícones, né? Que é esse caso aqui. Usar fonte de tela com cantos arredondados. E esse outro aqui, mostrar conteúdo na janela ao arrastar, tá? Eu vou deixar esse aqui porque o meu já está selecionado, aí fica você personalizar, né? Então quando você clicar aqui em ajustar para obter melhor desempenho, aí você marca que vai ficar nessa opção aqui como se fosse personalizar, que você está personalizando, tá? Feito isso, dá um aplicar e clique em OK, tá? O segundo passo é limpar a inicialização do sistema, né? Então aqui no gerenciador de tarefas, né? Muitos softwares como Discord, Steam, Spotify, atualizadores da Adobe, iniciam junto com Windows e ficam comendo RAM em background, né? Então para ajustar isso, aqui no menu inferior, clique no botão direito, vou aqui em gerenciador de tarefas, né? E aqui, ó, eu vou aqui na opção aqui de aplicativos e de inicialização. Vou clicar nele porque são os aplicativos que vão iniciar junto com o sistema operacional, né? Todos que estiverem marcado aqui habilitado, você clica nele e desabilita. No meu caso aqui, como esse aqui está desabilitado, se ele tivesse habilitado, clicar nele e desabilitava, né? Eu deixei todos esses aqui desabilitado. Por exemplo, o terminal aqui, por exemplo, ele está desabilitado. Por quê? Quando o sistema operacional iniciar, não precisa dele iniciar junto, porque eu não vou usar ele. Então tem que ser só o programa que realmente é necessário quando o sistema operacional inicia, como por exemplo antivírus, né? Um antivírus é essencial que você não desmarca caso ele tiver marcado, né? E tudo que você usa aí, navegadores, entre outros, a não ser antivírus, você pode desabilitar tudo, né? Porque ele está consumindo RAM, porque ele está iniciando junto com o sistema operacional. No meu caso aqui, ó, você vê que todos esses estão desabilitados, né? Eu uso aqui um outro antivírus, não é do Windows, e ele não está aparecendo aqui, né? Então deve ser porque ele é terceiro, não sei porquê, né? Mas a princípio todos aqui estão desabilitados, né? Todos que estão aparecendo aqui nesse ícone, né? Então uma dica, né? Não desative drivers de áudio, né? Por exemplo, ou segurança, né? Como por exemplo o Windows Defender, tá? Se tiver algum driver aqui de áudio, se não desativo, e também antivírus. Agora o terceiro passo, a gente vai ajustar o cache do sistema e telemetria de rede, né? Então, em recursos, esse recurso transforma sua máquina em um servidor de arquivos para atualizar computadores de terceiros na internet ou na rede local consumindo RAM e rede em background, né? Então, para isso, vou aqui no menu inicial novamente com o botão direito nessa opção configurações, vou clicar aqui em Windows Update, vou clicar aqui em opções avançadas aqui, né? E aqui eu vou desativar permitir downloads de outro PC, né? Tem aqui, ó, otimização de entrega, né? Vou clicar nele
E aqui, ó, permitir download de outros dispositivos, né? No meu caso já está desabilitado, né? Próximo passo é a inicialização, desativar a inicialização rápida, né, que é o Fast Startup. A inicialização rápida não desliga o computador completamente, né? Ela faz um logoff e despeja parte do cache do kernel e dos drives na memória e no disco, né, em um estado de hibernação híbrida. Com o tempo, isso vai acumulando lixo e deixando o consumo base de RAM mais alto a cada boot. O que a gente vai fazer? Vai aqui no Windows, no menu inicial novamente, executar, com o botão direito, clicar em executar. Aqui eu vou digitar aqui no menu inicial Ctrl para poder ir no painel de controle. Vou dar um OK. Vou aqui em opções de energia. Opções de energia. No meu caso o ícone está grande. Deixa eu voltar aqui novamente. O ícone aqui está grande, né? Opções de energia. E aqui no botão esquerdo aqui, escolher a função dos botões de energia, né? E aqui eu vou clicar aqui na opção aqui de alterar configurações não disponíveis no momento. Então vou clicar aqui em alterar. Eu vou desmarcar essa caixa aqui, ó, ligar inicialização rápida, né, recomendado. No meu caso já está desmarcado já, perfeito, já está desmarcado. Então, no seu caso, se eu marcar e desmarcar aqui, ó, tá desmarcado, deixar essa energia que tá e vou clicar em salvar. Então é só essa opção, ligar inicialização rápida, né? Você desmarca ele e dá um salvar e alterar, né? O próximo passo é reduzir serviços de telemetria via registro, né? Então, em vez do Sysman, né, o Sysman, ao invés de desativar o Sysman, porque eu não recomendo desativar o Sysman, por quê? Porque pode deixar ele ativado, porque ele é um recurso que faz a compactação de memória, é um antigo Superfret, né? Antigo Superfret do Windows, e ele faz a otimização da memória RAM da máquina, né? Otimização, principalmente na questão de Prefet, por exemplo, ele armazena o cache, né? Não precisa reconstruir tudo de novo e também compacta memória, né? Memória RAM. Então, se você usa um SSD, eu não recomendo você desativar ele. Tem muito conteúdo aí que recomenda desativar ele para otimizar a máquina, mas ele vai servir mais para máquina antiga, máquina velha que usa HD, né? Mas as máquinas modernas é essencial que deixe ele ativado, né? Então, por isso que eu não vou nem mostrar como desativar ele, porque não é o foco. Então, ao invés de fazer isso, a gente vai mitigar o impacto do DiagTrack, né? Serviço de diagnóstico e telemetria, né? Que frequentemente causa picos de uso de memória ou coletar relatório. Então, para isso, a gente vai aqui no menu inicial novamente, executar. E vou digitar aqui regedit, né? Para ir na chave de registro. Vou dar um OK. E aqui, ó, a gente vai procurar aqui pelo Local Machine, né? System. Só você seguir aqui no jeito que eu tô vindo. Current Control Set, né? Current Control Set. Isso aqui. Service. Isso aqui. DiagTrack. Falar em português mesmo. DiagTrack, né? Cadê ele? Com D. DiagTrack. É esse aqui, ó, né? Você seleciona ele. E aqui, ó, tem esse valor aqui na chave de registro Start. Aí você dá duplo clique em Start. E aqui, no meu caso aqui, ele tá 2. Você vai mudar de 2, que é o automático, para 4. Desativado, né? Então eu vou colocar aqui dados 4. Vou clicar em OK. E após isso, reinicia a máquina, tá? E é isso, né? Espero que o conteúdo aí ajude. Você reinicia a máquina e vê aí o estado para ver se teve alguma melhoria, performance. Se isso não melhorou, talvez seja algo relacionado aí à inclusão de memória RAM de um SSD na sua máquina, né? E talvez você está usando em um HD e realmente tudo que eu estou mostrando aqui não vai funcionar porque a máquina ainda continua lenta. Aí você instala aí um SSD, tem que ser um SSD físico, físico, né? Pra falar a verdade. Você compra aí, vê o modelo da sua máquina, compra, instala, né? Aí você vai ver que sua máquina vai ficar bem mais otimizada, né? Mas se for SSD, certeza que esse conteúdo já vai ajudar, né? É isso, espero que tenham gostado. Se gostou, já se inscreva no canal, ativa o sininho e não esquece, tá? O meu curso, vou deixar o link aí na descrição ou nos comentários, tá? Dá uma passada lá depois. Até